Mas assim, e sobre o andamento da reforma agrária? Bom, aí a reforma agrária, boa pergunta. Então, a reforma agrária, quer dizer, não depende tanto do governo. Depende da capacidade da classe trabalhadora, no caso dos camponeses, pressionarem. Porque agora mesmo eles estão usando. Vocês diminuíram as ocupações do Bolsonaro por questão ideológica. Não, diminuímos as ocupações do Bolsonaro porque nós sabíamos que não ia ter desapropriação. Então ninguém é louco da soco em ponta de faca, né? Agora, se você pegar duas tabelas que são chaves, número de assentamentos, ou seja, áreas desapropriadas e construídas, ela é o mesmo número das ocupações. Mas ó, você falou uma coisa aqui que ela você falou rapidamente, mas eu considero ela mais ou menos chave, que é menos ocupações no governo Bolsonaro, porque vocês sabiam que não ia ter desapropriamento. Não ia ter desapropriação. Desapropriação. Porque assim, existe uma narrativa, existe uma ideia, não vou usar a palavra narrativa, existe uma ideia de que, no governo Bolsonaro foram menos ocupações. Você percebe que existe uma parcela da sociedade que considera ocupações um problema muito grave. Então, eles usam esse argumento de que, viu que teve menos ocupação no governo Bolsonaro para dizer que foi um feito do governo Bolsonaro, tá? E aqui eu não tô me colocando nem a favor nem contra ocupações, porque eu quero entender melhor de você, até para eu formar minha opinião um pouco melhor também. Mas você percebe que, por mais que você tenha falado rapidamente que teve menos ocupações no governo Bolsonaro porque ele não ia rolar as desapropriações, mas isso é um tanto importante, cara. O motivo pelo qual houveram menos ocupações é porque vocês sabiam que eles não iam desapropriar as terras que estavam ocupando, né? Isso por uma questão ideológica, eu suponho. Do governo. Do governo. Não nossa. E também não é nós decidimos como MST. As famílias que estão acampadas. A família sem terra. As pessoas tratam o sem terra ou sem teto na cidade como se fossem idiotas. Eles fazem análise de conjuntura, fazem análise de correlação de forças. Bom, eu vou me meter num acampamento, eu vou me mobilizar se eu sei que eu vou ser derrotado? O cara não entra em roubada. Então não adianta a direção dizer, não, vamos mostrar para esse Bolsonaro que nós somos valentes. Não adianta. O cara tem juízo. Por quê? Porque o problema é a falta de terra. O problema é ter muito sem terra. O problema é a falta de casa na cidade. Então eu vou pegar o exemplo da cidade. O problema é a falta de casa. É um movimento separado, não é? É duas coisas, mas eu digo, o problema é o mesmo. Então aqui em São Paulo, tem um monte de famílias que não tem casa. Ou moram em favela, ou um monte de lugar. Então, o movimento MTST vai lá e organiza eles para ocupar algum terreno e resolver. Então aí você diz, o movimento do sem-teto na cidade diminuiu as ocupações também durante o governo Bolsonaro. É porque tinham medo? Não, porque sabiam que não ia ter solução. Porém, para a burguesia atender, atenção burgueses que estão me ouvindo, e jornalistas e ideólogos, mesmo que o governo diga diminuir as ocupações na cidade e no campo, o problema se resolveu? Não. O problema só aumentou. Entendeu? Porque problema social, ou tu resolve, ou ele aumenta. Aumenta com uma pressão ainda maior. Vira uma panela de pressão. Então, idiotas do Brasil. Porque você sabe, né? Tem muitos patriotas que não deveriam ser chamados assim, como disse o Reinaldo Azevedo, são idiotas do Brasil. Porque não raciocinam como é que é a lógica do problema social. Então, o problema social, ou tu resolve, ou ele só aumenta. Ele só aumenta. 70 milhões de gente sem trabalho no Brasil e sem renda. Se não houver um programa de reindustrialização do país que garanta trabalho e renda para essa gente, o problema só vai aumentar. Só vai aumentar. E algum dia vai estourar. Não é? Então, é besteira, é burrice ficar dizendo, viu como o Bolsonaro resolveu porque diminuiu a ocupação. Sim, e resolveu o quê? Nada. Os 4 milhões de famílias sem terra que ainda estão sem terra continuam aí. E uma hora dessa, como dizia o meu amigo Adão Preto, que era nosso primeiro deputado sem terra, ele dizia, e o sujeito quando está no inferno, chega uma hora que pouco custa dar um tapa no diabo. Interessante, muito, né? Sábio, é verdade, é verdade.